Oi, pessoal! Eu sou o professor Vinícius Godoy e nessa aula a gente vai aprender um segundo método de soma com vetores chamado método do paralelogramo. Se você ainda não viu, a gente tem um vídeo anterior explicando o conceito da soma de vetores através do método do polígono. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu sugiro que você volte e assista. Bom, a gente vai estudar agora esse segundo método, que é o método do paralelogramo. Vamos lá? Como é que funciona então o método paralelogramo? Primeiro vamos dar uma revisada no método anterior, que era o método do polígono. A gente viu como somar dois vetores A e B para obter um C nesse método. Como que a gente fazia? A gente tinha um conjunto de vetores, aí a gente ia ligando sempre a cabeça de um com a traseira do outro, e aí ia formando uma figurinha comprida, né, com todos os vetores. No final, para a gente obter a soma, o que a gente fazia? A gente pegava a traseira do primeiro vetor e ligava com a cabeça do último vetor. Então, nesse caso, por exemplo, a gente pegava a traseira do vetor A, que é aquele vetorzinho azul, e ligava com a parte da frente do vetor B, que é o vetorzinho verde, formando aquele vetor vermelho ali. Como esse método forma um desenho de um polígono regular, ele foi chamado então de método do polígono regular. Como que a gente faz então no método paralelogramo? Vamos supor que a gente queira somar exatamente os mesmos vetores, A e B. Nesse método, a gente coloca os vetores sempre desenhados a partir da mesma origem. Lembre-se que a gente não precisa, a gente pode desenhar os vetores em qualquer lugar, tá? E nesse método, então, a gente vai escolher o mesmo ponto, seja onde quer que a gente coloque ele no papel. Então, beleza. Como que a gente vai fazer, então, para gerar o paralelogramo da soma? A gente vai projetar esses vetores para outra extremidade. Então, veja que isso forma um paralelogramo, que é essa figura que lembra assim, um quadrado inclinado, né, um retângulo inclinado. E aí, beleza, a gente já formou o nosso paralelogramo. Onde vai estar a soma dos vetores? A soma dos vetores vai ser essa diagonal aqui. Então, a soma dos vetores vai formar esse vetor C, que é o vetor que a gente queria obter. Então, revisando aqui o que a gente fez, a gente então primeiro montou um paralelogramo, que é uma figura que tem dois lados paralelos. Ela pode ser, por exemplo, um quadrado, ou então ela vai lembrar assim um retângulo, com os lados meio caídos. O que importa é que ela sempre vai ter dois lados paralelos entre si. Tá? A diagonal desse paralelogramo nos deu, então, a força resultante, no caso desses vetores serem forças, né, nos deu o vetor resultante, que é a soma dos dois vetores. E lembrando que nesse processo a origem dos vetores, ou seja, a traseirinha dos vetores, sempre fica junta. Se a gente parar para olhar com cuidado, aqui na figurinha da direita, a gente vai ver que o processo do paralelogramo não é tão diferente assim do processo anterior que a gente fez com o polígono, ó, porque a lateral de cima ou de baixo do paralelogramo vai formar, na verdade, a mesma figura que a gente formava no processo do polígono. Tá? Então, por isso que esse processo também funciona. É importante entender ele porque além de ter alguns alunos que se dão melhor com esse tipo de desenho, a gente vai ver que ele nos ajuda a entender depois a subtração de vetores, que é o tópico da próxima aula. Então vamos prestar atenção num detalhe. Ó. Aqui nesse caso eu tenho duas forças de mesmo tamanho. O que muda entre elas é a inclinação entre as duas forças, né? Será que os vetores que a gente vai obter somando essas duas forças com inclinações diferentes entre si são muito diferentes? Então, se você olhar aqui na figura de cima, ó, a soma que a gente tem das duas forças dá um vetorzinho resultante qualquer ali que está inclinado ali na diagonalzinha e parece um vetor pequeno se comparado ao vetor das duas somas do andar de baixo aqui, né? Então, o que a gente percebe aqui? Que quanto maior é o ângulo entre dois vetores, menor é a força resultante. Essa é uma propriedade das adições de vetores. Faz sentido, né? O que significa? Quanto maior o ângulo entre dois vetores, mais opostas são as forças. Se as forças são opostas, então elas vão se anular, elas não vão se somar. Embora a gente esteja fazendo uma operação de soma, a gente vai ter uma resultante de módulo menor do que a resultante quando as forças estão mais alinhadas, né? Faz sentido, seria o mesmo que a gente esperar o contrário, seria o mesmo que a gente esperar que as somas de pessoas puxando um cabo de guerra somassem as forças e empurrassem o cabo para um dos lados só e não se anulassem e fizessem o cabo ficar parado, né?
Ou seja, resumindo o que a gente falou, né? Mesmo com F1 e F2 tendo o mesmo tamanho nos três exemplos, a resultante vai ser diferente em todos os casos que ele aparece, seja no caso do primeiro exemplo, seja no caso desses dois exemplos que eu mostrei na sequência. Então, claro, né, a força resultante vai depender do módulo dos vetores, ou seja, do tamanho dos vetores, mas não só disso, também do ângulo entre os dois vetores. Tá? Quanto menor for o ângulo dos dois vetores, ou seja, quanto mais alinhadas essas forças estiverem, maior vai ser o resultado. Né? Quando que a gente vai ter os dois vetores tendo um valor máximo? É quando o ângulo deles se formar 0 grau. O que isso significa? Que as duas forças vão estar inclinadas exatamente para o mesmo lado. E quando eles forem opostos, a gente vai ter o seu valor mínimo, ou seja, quando um vetor estiver apontando para um lado e o outro estiver apontando para o outro, e eles estão exatamente na mesma direção, em sentidos completamente opostos, formando um ângulo de 180 graus entre eles, esses vetores vão ter uma tendência de se anular. Bom, esse é o conteúdo do nosso segundo vídeo, adição através do método paralelogramo. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo a gente vai falar da segunda operação de vetores, que é a subtração de vetores. Até lá!